Amém, amém. Glória a Deus, sejam bem-vindos todos a essa reunião da nossa Associação Batista e todos os convidados da cidade ou da nossa região são bem-vindos aqui nesta manhã. Nós vamos ter o louvor, depois do louvor a palestra com o pastor, a aula inaugural, palestra que é para todo mundo, mas é considerada a aula inaugural do seminário. E depois da palestra, quando terminar a palestra, então aí os que vieram para o seminário vão ser convidados a ir aqui no pátio fazer a sua inscrição para o ano letivo que começa provavelmente daqui a 15 dias, né? E a semana que vem é carnaval, né? Bom, sejam todos bem-vindos. Por favor, vire para o lado e diga a mesma coisa para a pessoa que está do seu lado. Você é bem-vindo, né? Fala, irmã. Fala para ele que ele é bem-vindo, irmão. Fala para ela também, irmão, que ela é bem-vinda também. Glória a Deus, né? Vamos fazer a oração inicial. O pastor Nelson ordena. Vamos ficar de pé para a oração inicial. Deus Todo-Poderoso, somos agradecidos a Ti por esta manhã especial, esta ocasião que o Senhor marcou e deu permissão para todos os Teus filhos, Senhor, que desejaram estar aqui. Abençoa aqueles que tiveram também desejo de vir, mas foram impedidos, que possam ser abençoados aonde estiverem. E tudo o que for ser realizado, Senhor, nesse momento de comunhão, que possa, Senhor, estar dentro dos Teus santos propósitos, que possa, Senhor, refletir para a Tua glória e para nosso muito benefício. Reconhecemos em Ti, Senhor, a nossa fonte de vida. Reconhecemos em Ti, Senhor, o nosso Salvador e aquele que é Redentor. Dá-nos um espírito de servo e de adorador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvor, nos conduza, por favor.
nosso Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti e nós também, para teu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai me separar do teu amor, Jesus. Nada vai nos separar, Senhor, de ti. Aleluia. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Aleluia. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti e nós também, igreja, nós também, para teu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Oh, Senhor Jesus. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Oh, aleluia! Glórias a ti, Senhor Jesus.
Mais uma vez, são todos bem-vindos, inclusive os que acabaram de chegar, são todos bem-vindos. Pastor, o senhor prefere falar aqui em cima? Se quiser, a gente só traz. Acho que preferem que o senhor fale lá em cima, aqui. Porque se for trazer aqui embaixo, só aquele grandão. O senhor é quase do meu tamanho, acho que daria. Hã? Mas aquele lá não é tão gigante assim, não. Mas então, o pastor Ivonildo, ele está sobejamente apresentado. Ele é recomendado pelo pastor Enéas Tonini, pelo pastor Moisés da Igreja de São Paulo, recomendado pelo pastor Hernandes Dias Lopes, ele é recomendado pelo pastor Valdemiro Timchak, né? Timchak, não é o outro não, né? Ele já é falecido, né, pastor? Ele era da Junta de Missões Mundiais. Pastor Oliveira, que era o presidente, faleceu também. Da brasileira? Junta de Missões Mundiais. Bom, é recomendado pela Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. É recomendado também pelo pastor Norman Champlin, autor daquela famosa enciclopédia versículo a versículo. Recomendado pelo pastor Russell Shedd. Enfim, né? Ele contou uma história até interessante quando o pastor Russell Shedd foi convidado para prefaciar um livro dele. O pastor Russell Shedd disse: olha, quem já prefaciou o livro seu, né? Aí ele disse: um deles é o pastor Reverendo Hernandes, né? O Hernandes assinou um livro seu, apresentou um livro seu, então pode mandar, preciso saber mais nada, né? E para a gente também é mais agradável saber que ele é da nossa linha, mas fala de ofertas, de contribuições e de dízimos que a gente precisa falar. Então, glória a Deus, vocês vão ouvir alguma coisa aí. Na verdade, se não ouvir, é só comprar livro, né, pastor? Eu nem sei se tem mais. Mas pode encomendar os livros que ele vai falar, dá um nome, depois ele manda, porque ontem à noite teve uma pequena reunião, já acabou quase que tudo. E mais? Todos, né? Vai passar uma lista aí, enquanto vocês ouvem. Por favor, todo mundo assina, se identificando de que lugar, que igreja que é. Não sei se ouviram, mas se faltar linha, escreve no verso. Pastor, obrigado, seja bem-vindo então. Bom dia, amados. Gratificante para mim estar com vocês nessa manhã. Cheguei aqui ontem à tarde, depois de uma viagem gostosa com o irmão Vanderlei e com o Jordan. Tempo muito gostoso. E ontem eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente o pastor Marcos Lourenço. Ao vivo é bem melhor. Que homem precioso, amei ter conhecido a ele ontem e senti o coração dele, vi que é um homem que tem entregue sua vida no reino do Senhor. Foi um tempo gostoso e ontem eu compartilhei com a liderança que estava presente sobre por que Deus me chamou e me levantou para esse ministério, onde eu já entrei em mais de 2.500 igrejas no Brasil e em 5 continentes. Todos os estados brasileiros eu já entrei ministrando esse assunto, finanças à luz da Bíblia. Então, ontem eu compartilhei com a liderança por que Deus me chamou para esse ministério que eu tinha pavor, como quase todos os pastores têm pavor para falar sobre esse assunto de dinheiro, que é um assunto altamente espiritual. Então eu compartilhei e ontem eles entenderam. Falei que eu acho que 1 hora ontem e o clima estava tão gostoso, acredito que se eu falasse mais meia hora eles ficavam. E foi muito, muito edificante para nós. E você pode conhecer minha história,
não tem o livro que eu trouxe ontem, já acabou com o meu testemunho, que é Cura para o Caráter. E eu, na adolescência, fui um cleptomaníaco. Eu tinha mórbida mania de pegar o que era dos outros. E aquela doença me levou à depressão, me levou à síndrome do pânico, e aos 16 anos uma tentativa de suicídio. Foi quando Jesus chegou e falou: ó, a brincadeira acabou. Mudou minha história e Ele colocou no meu coração o desejo de ser honesto. E aí Ele me solta para o mundo, para ensinar o seu povo a não roubar dele nos dízimos e nas ofertas. Então, normalmente quando eu vou numa cidade para fazer um seminário, como eu vou fazer hoje à noite e amanhã em Pederneiras com o pastor Dorival, ele está, nem conheço, ele me convidou, cadê ele? Chegou ainda não? Eis-me aqui. Prazer, meu amado. Então, eu vou fazer um seminário na igreja dele hoje à noite, amanhã pela manhã e à noite. Então, quando eu vou fazer um seminário, na abertura eu conto o meu testemunho. Quem vem na abertura convida um monte para o segundo dia. E na última noite fica assim. E aí eu vou falar dos princípios que transformam a vida da igreja, de uma região e de uma convenção, esses princípios transformadores da fidelidade e da generosidade. Eu queria, antes de compartilhar o que Deus colocou no meu coração com vocês, dizer que eu sou autor de mais de 40 livros publicados, precisamente 44 já publicados, e 36 na área de finanças à luz da Bíblia. Os colegas das nossas igrejas aí, essas igrejas expoentes no Brasil, eles dizem que eu fui a pessoa que Deus levantou no Brasil para ensinar e escrever sobre esse assunto. E eu acabei de lançar, agora em dezembro, um livro para o público infantil. Esse livro é inédito. É o primeiro livro para criança no Brasil. Não é no meio evangélico, não. No Brasil. Para ensinar a criança como ganhar, economizar e administrar em forma de histórias. Esse é o livro. Eu trouxe 25 e desse, só que eu guardei 15 no hotel, trouxe 10 ontem. E se eu trago os 25 ontem, teria ido embora. Esse é o livro A Criança no Mundo Fascinante do Dinheiro. E certamente ele vai acabar agora de manhã. Mas como é que você pode fazer se você quiser usar esse livro para a sua igreja? Você pode fazer o pedido com a Tamara. E eu quero tantos livros e eu vou mandar para você. Já tem encomendas de ontem, de alguns que já esgotaram ontem, de alguns livros, que eu vou mandar. E, enfim, esse aqui é o que eu acabei de lançar. E os pais não vão ter desculpas de ensinar os seus filhos nesta área, como também os avós. Você quer comprar um livro para o seu neto, para o seu sobrinho, para o seu filho? É a oportunidade. Esse aqui é um livro que eu nem fiz divulgação ontem, mas é um livro que eu tenho feito uma série no Brasil. Tem igreja que me convida para fazer uma série de 5 semanas, desmascarando o espírito de Mamon. A única potestade que Jesus citou no seu ministério. Jesus nunca fez propaganda de demônio nenhum, como alguns líderes fazem. Falam mais do demônio do que de Jesus. Fala mais do demônio do que a Bíblia. E Jesus só citou para mostrar para a igreja e para a liderança que ele é um Deus rival. Ele disse: não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus colocou Mamon em pé de igualdade. Porque quem serve é porque quem aceita servir, ser servido e ser adorado é um Deus. E Jesus falou da gravidade desse demônio que, infelizmente, quando você lê o livro você vai ver, muitos líderes e até membros de igrejas estão adorando esse Deus e não sabem que estão fazendo isso. Como? Compre o livro e leia, você vai ficar sabendo. Deus me deu essa ministração. E outro detalhe, esse livro é baseado na história de um dos homens que mais sofreu na Bíblia, Jó.
Por isso que pastores me chamam de Brasília, São Paulo, para 5 semanas. Pastor Moisés está para me fazer uma agenda dessas. Eu vou já há 15 anos na igreja dele, pastor Moisés Fernandes. Então esse livro você pode adquirir, trouxe também poucos. E esse aqui é um livro chamado Fragrância, com todos os textos da Bíblia sobre dinheiro. Foi prefaciado pelo falecido pastor Oliveira de Araújo, ex-presidente da Convenção Batista Brasileira e da Junta de Missões Mundiais. Mas eu nem citei aqui ontem, porque eu não tinha. Ele esgotou a 19ª edição, vai vir agora em abril a 20ª edição dele. O livro mais vendido de finanças à luz da Bíblia, que foi prefaciado pelo pastor Hernandes Dias Lopes. O nome do livro é Chega, Mendigo Jamais. Esse livro foi traduzido para o espanhol, para o italiano e vai ser traduzido para o inglês também. Ele já foi esgotado 19 edições. É o livro mais vendido no meio evangélico. E a final de abril, início de maio, ele deve estar chegando à 20ª edição. E esse material você pode fazer contato comigo pelo meu Instagram. Meu Instagram é @ivonildo_teixeira oficial. Pode fazer contato ou pega meu WhatsApp. Lá na mesa final do trabalho, você pode chegar lá, eu te dou meu WhatsApp. E você responde. Gente, eu escrevo, eu sou escritor, eu gosto de escrever. Amo escrever. Mais do que falar. Mas Deus tem me dado misericórdia para fazer essas duas coisas. E qualquer pastor que desejar me levar na sua igreja para fazer um seminário, me procura depois. Tem ainda algumas agendas abertas nesse primeiro semestre. Não tem muitas, mas tem algumas. E segundo semestre, sim, é mais fácil conseguir para estar com você. Sem mais, eu quero hoje de manhã conversar com você sobre o tema, que é o tema de um livro que eu escrevi, que foi prefaciado pelo Dr. Russell Norman Champlin, Geradores de Recursos. Como é que um pastor, como é que um líder pode gerar recursos de maneira saudável no seu ministério? Eu quero convidar você a ficar de pé, por favor. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11. Versos 9 a seguir. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abri-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quero destacar o verso 9 para nossa reflexão, nosso estudo nesta manhã. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abri-se-lhe-á. Pai, nós nos prostramos diante da Tua presença nesta hora, reconhecendo o Teu senhorio, a Tua grandeza, a Tua glória e a Tua majestade. Reconhecemos a nossa pequenez diante do Senhor. Tu és Deus, o único Deus, o único que opera sinais e maravilhas, aquele que fala conosco
através da tua santa e magna palavra. Ó Senhor, nós queremos, no nome de Jesus, pedir que tu fales conosco nesta hora. Nós nos desarmamos nesse instante, aceitando e reconhecendo que a glória é tua, que o louvor é teu, que a majestade é tua, e que reinos e domínios precisam exaltar e glorificar o teu santo e precioso nome. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença. Unja a nossa mente, unja o nosso coração. Senhor, quebra nesta manhã conceitos e preconceitos, ó Deus, que estão disformes à tua palavra. Nos ensina a ser humildes para aprender com o Senhor. Foi o Senhor mesmo quem nos convidou: vinde a mim e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Assim eu oro, Pai, pedindo que, enquanto estivermos ministrando a tua palavra, que teu Espírito, a voz maior, possa nos convencer de tudo aquilo que nós precisamos para iniciar 2024 com ferramentas saudáveis que edificarão os nossos ministérios para o teu louvor. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu gostaria de, antes de entrar no assunto propriamente dito, eu queria fazer um desafio aqui aos pastores e líderes eu falei sobre os livros, eu tinha que acabar e aproveitando o momento dos livros e fazer esse desafio, mas acabei esquecendo, e o pastor, até Marcos Lones, falou assim: dá uma palavra para os pastores sobre isso. Queria falar com você que é pastor, você que é líder, que está aqui nessa manhã, sobre leitura de livros. Eu sei que você, como pastor, como homem de Deus, eu sei que você, pelo menos uma vez por ano, você estuda esse livro aqui de capa a capa. Eu acredito nisso, porque senão está no lugar errado. Não pode ser nem líder, quanto mais pastor. Acredito. E eu compartilhei ontem que teve um ano que eu estudei a Bíblia de capa a capa 3 vezes. Eu não li, estudei. A diferença de você ler e de você estudar é quando você lê, você passa os olhos. Quando você tem uma caneta à mão e você começa a anotar, sublinhar, escrever, você está estudando. Você faz anotações. Isso aí é estudar. E é daí que vem estudos, daí que vem pesquisas, que você pode compartilhar, e inspirações maravilhosas. Mas além da palavra de Deus, ela é a fonte para a ministração. Todo líder, todo pastor, todo pregador precisa gostar de ler tudo e reter o que é bom. Se você me falar que você é um pastor, pregador, e você não gosta de ler, eu jamais gostaria de ser sua ovelha. Eu não ia aguentar você mais do que um sermão. Porque você conhece um pregador quando ele está preparado, com 5 minutos, quando ele abre a boca. Você é aquilo que você fala. Se você não lê, você está perdidão. Monteiro Lobato certa vez afirmou o seguinte: quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Educadamente, Monteiro Lobato falou o seguinte: quem não lê é cego, surdo e mudo. Educadamente. Às vezes eu vou em alguns lugares e alguns pastores me dizem assim: olha, eu tenho uma vontade de escrever um livro. E eu pergunto para eles assim, eu falo assim: que bom. Você lê quantos livros, pastor, por mês? Não é assim também. Eu leio um livro ou outro por ano. Falei: como? Você não lê um livro fininho desse por mês? Nenhum por mês? Eu falei: irmão, você vai escrever o quê? Você quer escrever o quê? Porque um livro é mais do que uma inspiração. Você tem a inspiração, Deus te dá o tema, mas você vai colocar o quê no papel? É aquilo que você come,
é aquilo que você lê. Eu quero estimular você a ser pastor e líder, o melhor leitor da sua igreja. Como você, eu também não gostava de ler até 7 anos de idade. Só que eu tinha um professor de escola dominical que ele era amante da leitura. E ele me incentivou a ler. E eu comecei a ler com 8 anos de idade. Já com 9 anos, já tinha lido o Novo Testamento. E eu comecei a ter um gosto pela leitura, mas eu achava que eu estava abafando pelo fato de ler um livro por mês até ser um seminarista. Eu achava que eu estava abafando, lendo um livro por mês. Quando eu fui ouvir um pregador, e aquele pregador acabou com minha vida, no bom sentido, para me fazer melhor. Dr. Jorge de Barros, um dos maiores pregadores que eu já ouvi em toda a minha vida, um cabo-verdiano. Ele contou essa experiência que você vai ouvir aqui, e que eu acredito que se você não aprender nada no que nós vamos falar sobre gerador de recursos, isso aqui você já ganhou com isso. Eu estava num evento como esse, e o pastor Jorge de Barros, ele contou como foi que ele foi desafiado a ler. Ele disse que conheceu um empresário que antes de ir para o trabalho, ele levantava cedo, tomava um copo com água, comia uma banana, ia correr 40, 50 minutos, voltava, tomava seu banho, fazia a sua refeição matinal, lia 3 capítulos da Bíblia e um livro de 100 páginas e ia para o trabalho. Quando eu vi aquilo, minhas orelhas e a minha sobrancelha e os meus... Eu falei, eu acho que ele exagerou no que ele está falando aqui. Eu não vou repetir, porque acho que você entendeu bem, né? 3 capítulos da Bíblia antes de ir para o trabalho e um livro de 100 páginas. Aí eu rapidamente tive uma conta. Mas como ele percebeu que vários ficaram assim, tipo assim, ele está exagerando, não pode ser. Ele falou, eu vou repetir. E ele repetiu, o doutor Jorge Barros. Eu fiz uma conta rapidamente. Se ele lê um livro por dia, 5 na semana, 20 ao mês. Eu falei, meu Deus do céu. E eu achava que eu estava lendo muito. 1 por mês. O Espírito Santo não faz isso, mas é como se o Espírito Santo tivesse Sabe esses homens que têm um rabo de cavalo? É como se o Espírito Santo pegasse esse pessoal que tem um rabo de cavalo aqui, ó, esfregasse o rosto no chão e dissesse para mim assim, ó, vai aprender a ler. Moisés foi um homem muito usado por Deus, não foi? Mas ele foi educado em toda a ciência do Egito. Paulo era um poliglota, falava várias línguas. O homem lia, é só você ler as cartas dele, os livros dele. Como o homem era culto. E tem gente orando, não, Deus me faz ser um Paulo. Leia primeiro, estude primeiro. Deus, eu queria tanto ser usado como Moisés. Você tem sido educado até que nível? E as desculpas são muitas para não ler. Minha cabeça dói, eu não tenho tempo. Não fale isso. Você está chamando Deus de um Deus que equivoca quando Ele faz as coisas. Ele te deu 24 horas por dia, pelo amor de Deus. 8 para você dormir. Irmãos, eu durmo 5 horas. Se consigo dormir tudo isso. Mais 8 para você trabalhar. Trabalho mais do que isso. Você está sendo um escravo, está errado. Não precisa disso. Você tem que ser escravo do amor. Escravo do Senhor, que é a palavra dulo, servo. E mais 8 horas para quê? Não dá para tirar 1 hora. Se você às vezes fica 2, 3, 4 só na internet, para com isso e vai ler. Quando eu ouvi aquele desafio, eu falei, Deus,
Me perdoa. Eu achava que eu lia. Me ajude. Fiz um propósito. Senhor, a partir de agora eu vou ler. Vou ler de verdade. No mês seguinte, eu li 23 livros. Quando eu compartilhava essa história com uma irmã que era psicóloga, ela disse para mim assim: por que você leu logo no mês seguinte 23? Foi vontade de querer passar o empresário que lia 20? Falei, não, essa não era a intenção. Ela disse, mas no inconsciente foi. Nós temos a tendência de não querer ficar para trás. Eu falei, não, mas eu não fiz com essa intenção. Ela falou, mas no inconsciente foi. Agora escute o melhor de tudo. Quando eu tomei a decisão de começar a ler, e eu confessei a minha fraqueza, essa minha fraqueza ao Espírito Santo, eu ouvi assim: que bom que você aprendeu a lição. Eu queria abençoar você e te dar um presente há muito tempo, mas eu não podia. Você não gostava de ler? Agora sim, eu vou te dar um presente. Foi quando, a partir daquele momento, eu comecei a ter inspirações para escrever. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou o autor que mais escreve na igreja evangélica brasileira, na área de finanças. E segundo o pastor Jorge Linhares, ele diz que eu sou a autoridade que Deus levantou para ensinar esse assunto de forma bíblica, teológica, simples como a Bíblia ensina, sem apelação, sem abusos, sem forçação de barra. Muitas vezes nós perdemos riquezas porque nós não queremos ler. Quando a sua cabeça dói, quando você começa a ler, é ferrugem que está saindo de sua cabeça. Falta de treinamento, como corrida. Eu sou corredor. Eu não falei isso ontem. Eu sou corredor. Hoje à tarde eu vou correr com o pastor Dorival, lá em Pedreira. Ele já fez várias São Silvestre, eu fiz 5 já. Mas eu quero dizer para você, quando você começa a correr, tá, pelo amor de Deus. O médico acabou comigo, um cardiologista. Você está doido? Você é tão novo, com as taxas tão altas, vai fazer uma atividade física, vai caminhar, andar de bicicleta, vai nadar ou correr. Quando eu fui tentar caminhar, tudo doía. Falei, meu Deus do céu. Espírito da veieira estava querendo me pegar. Falei, não, doía. E aí eu não gostei de caminhar, achava aquele negócio entediante, andar para lá, andar para cá. Eu falei, eu vou começar a correr para ver se é melhor. Aí eu comecei. E achei mais gostoso e mais animadinho. E eu comecei a correr, aí eu corria 500 metros e andava 500 metros. Depois eu andava 250 metros, corria 750. Eu vou resumir. Eu já fiz a minha corrida com mais quilometragem foi na Pampulha. 18 quilômetros e 300. Eu corro 1h20. Não sinto hoje mais nada. E eu estou sentindo que a unção de Matusalém me pegou. Vou viver muito, eu vou morrer que nem um passarinho, saudável. Corrida é saúde, leitura é saúde para a mente e para seu ministério. Depois dessa, Deus vai levantar aqui escrituras nessa igreja para a glória do nome de Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler, que foi escrito pelo médico amado Lucas e também historiador, o homem que Deus usou para escrever o livro de Atos, a história da igreja cristã. Ele trata no capítulo 11 a respeito da oração dominical e ele desenvolve aqui a parábola do amigo importuno e fala sobre Jesus incitando, estimulando os discípulos a orar. E quando você vai analisar o que Jesus fala aqui, muito embora o contexto não tenha nada a ver com dinheiro,
Mas você vai perceber que Jesus deixa claro aqui que há algumas verdades, quando elas são colocadas diante de Deus, elas são respondidas imediatamente, ou durante um tempo, ou durante um tempo a seguir. Há um verbo aqui que me chama a atenção nessas palavras de Jesus, dos versos 9 a 13, que é o verbo pedir. Ele diz assim: por isso eu vos digo, quando ele conta a parábola do amigo importuno, aí ele vem e diz por isso, ou seja, ele linka a parábola do amigo importuno com o que ele quer aplicar. Por isso vos digo, pedi. O verbo aqui em evidência é pedir. E em cima desse verbo pedir, eu quero extrair com vocês algumas ferramentas que eu e você precisamos para sermos geradores de recursos por excelência no ministério que Deus tem nos confiado. A primeira, dentro desse verbo pedir, da letra P. Um pastor ou um líder que deseja ser um gerador de recursos por excelência, ele precisa aprender a pedir. Você, como pastor, eu sei que tem vários seminaristas, eu acredito aqui nesta manhã, ou que estão se preparando, outros que vão passar aí pelas entrevistas para serem pastores. Você que vai entrar no ministério, uma coisa que você não pode esquecer: você precisa ter essa ferramenta, você precisa ser um pidão, não tem jeito não, tem que pedir. O que é ser um pidão? É alguém que pede com veemência, mas com o coração embasado na palavra de Deus. Jesus fala assim: pedi, e você vai receber. Buscai, e você vai achar. Bata, que você vai encontrar. E toda vez que Jesus viu necessidade no seu próprio ministério, a necessidade de pedir, ele pediu. Alguém tem aí alguma coisa para dar para essa multidão? Ah, Senhor, não tem nada aqui não, só tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes, vou me dar. Ah, Jesus pedindo. E detalhe, ele faz um pedido no deserto. O lugar é o deserto, o povo estava com fome. Ele disse: tem alguma coisa para comer? Tem um rapaz que só tem aqui 5 pães e 2 peixes. Ele falou: opa, peraí, perfeito, oferta perfeita no deserto. 5 mais 2, 7, perfeito, me dá. Ele pede. Quando há uma necessidade, eu preciso entender que eu preciso pedir. Eu quero falar para você uma coisa aqui de experiência em já ter passado em mais de 2.500 igrejas. A maioria dos pastores confessam para mim: Ivonildo, se tem uma dificuldade que eu tenho no meu ministério, é pedir alguma coisa na minha igreja. Minha mão gela, coração dispara, e se eu pudesse, eu pedia a Deus para abrir o buraco e me enfiar dentro, porque eu tenho vergonha. Eu não queria que ninguém me visse como um legislador de causa própria. Aí eu mando o contador da igreja, eu mando o tesoureiro da igreja, mas eu não tenho dom para isso. E eu quero dizer que está tudo errado. Engraçado, né? Deus chama você para ser pastor, e na hora de falar com a igreja da necessidade, chama o tesoureiro. Tesoureiro é para contar dinheiro. Tesoureiro é para anotar o que entrou de dízimo de oferta. Agora você não tem coragem, coloca lá o tesoureiro, um leigo lá, que nunca foi preparado, e aí fala lá um monte de besteira. É você que é culpado. Se você que é pastor não quer falar porque você disse que Deus não te chamou para pedir, então você vai fazer qualquer coisa, menos ser pastor. Porque se tem uma coisa que a gente precisa pedir ou fazer no ministério, é pedir. Ainda que você comece o ministério, vai começar o ministério sozinho,
Aí a igreja de Ibitinga te envia e fala assim: ó, nós só vamos dar para você uma ajuda para começar e alugar lá uma casa para você começar, ou um salão. Mas você vai ver que tem necessidades. Como é que vai fazer? Tem que comprar a cadeira logo de cara, o povo sentar. Se não tiver cadeira, eles vão procurar uma igreja que tem cadeira. Tem que comprar, se está calor, ventilador. Ar-condicionado só quando a igreja estiver muito abençoada. Mas todas essas etapas, desde de cadeira, limpar a igreja, tem que comprar pano de passar no chão, comprar rodo, vassoura, balde. Tem que pedir. E Jesus falou o seguinte: ó, eu garanto, se você pedir, você vai receber. Então nós já temos respaldo da boca do Senhor Jesus Cristo, que nós podemos pedir. É natural que você tenha vergonha, eu também tive. E detalhe, eu fui aluno, discípulo de um homem que falava com maestria sobre esse assunto. O homem que investiu na minha vida, que me ensinou, que me discipulou, que foi meu mentor, Reverendo Amadeu Aparecido Teixeira, meu irmão mais velho, está com 77 anos hoje. Um homem que construiu um templo para 2.000 pessoas, numa área pobre, um templo suntuoso, lindo. Você entra no banheiro da igreja do pastor Amadeu em Mesquita, você tem vontade de deitar no chão, aquelas pedras de mármore, linda. Ele ensinou o seu povo e pedia. Quando um pastor é sério, quando a igreja percebe que o pastor é um homem de Deus, e ele chega atrás do púlpito, e ele começa a pedir, já tem gente com oferta na mão. A igreja conhece o pastor que tem, se ele é homem de Deus ou se ele é pilantra. Quando ele fala: irmãos, um ventilador queimou essa semana, o ar-condicionado deu problema, a igreja sabe quem é o pastor que ela tem. Ele já sabe que o pastor vai pedir uma oferta para o ar-condicionado. Ele já pega o envelope, está na frente, no banco. Só vou te dar aqui um exemplo. Estava calor na igreja que eu estava pastoreando. Eu pastoreei uma igreja por 30 anos, a mesma igreja. Mas o calor estava muito. E eu não sabia o que as professoras passavam com as crianças na sala de aula no verão. Eu não sabia. Aí me veio a ideia de pedir à igreja para fazer uma oferta para comprar. Me passou a ideia. Eu não cheguei a pedir, presta atenção. Me passou a ideia assim: vou pedir à igreja então para levantar uma oferta para comprar um ventilador, quem sabe ter um ar-condicionado para a sala das crianças. Era um domingo de manhã. Eu não preguei nada de oferta. Eu não falei nada de que ia fazer a campanha. Eu só disse naquela manhã, antes do ofertório, falei: irmãos, o calor está muito forte. Nós precisamos orar a Deus e ver o que nós vamos fazer com as nossas crianças. Estou preocupado com elas. Só disse isso. Falei mais nada. Aí eu orei pelos dízimos e pelas ofertas e convidei a igreja a chegar à frente e entregar suas contribuições no gasofilácio. Quando foi à tarde, eu recebi uma chamada telefônica do meu tesoureiro. Ele disse: pastor, quem é Valesca? Eu disse: uma jovem da nossa igreja, uma estudante. Eu disse: por quê?
Eles, hoje de manhã, entre os envelopes, tinha um envelope assim: um ar-condicionado para as crianças da igreja. Eu não fiz apelo nenhum. Eu só falei de uma necessidade, coisa de 1 minuto. Falei, irmãos, temos que pensar nas nossas crianças. Eu pensando no ventilador, uma estudante de direito. Você sabe que estudante não tem dinheiro, irmãos. Ela colocou assim: doação, um ar-condicionado para as crianças. Eu falei, ô irmão Elvésio, que coisa mais linda. Eu só fiquei triste por uma coisa, porque ela ganhou a bênção sozinha. Eu não gosto de quando eu faço um apelo na minha igreja, para a igreja ofertar. Eu sou o primeiro, irmãos, a ofertar. Fico chateado quando tem um desafio na igreja. Tem pastor que gosta disso. Quando, graças a Deus, Deus já levantou a bênção. Deus já levantou o irmão que vai dar o que nós precisamos. Não gosto disso não. Porque isso aí ficou guloso, só que a bênção para ele. Eu quero participar. Eu quero ser um desafio, um estímulo para a igreja. Mas a menina, eu não tinha feito apelo. Eu não tinha falado que ia fazer campanha para o ar. Eu estava pensando no ventilador. A menina pensou no ar. Sabe quem é essa moça hoje? Ela é uma juíza no Espírito Santo. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Palavras de Jesus. Ela foi além, porque ela conhecia o pastor Ivanildo. Ela sabia que eu não estava com conversa, com história de carochinha atrás do púlpito. E olha, nem fiz o apelo, imagina se eu fizesse. Só falei, estou vendo uma necessidade na nossa igreja. Jesus falou assim: pastores, líderes, segredo é pedir. Pedir. E não tenham coragem, Deus vai te dar coragem. Fala, Senhor, o Senhor me chamou para o ministério. Eu não gosto, não tenho coragem de falar sobre esse assunto. Não é só você, meu irmão, todos. Só para você ter ideia, olha como é que eu pedia no início do meu ministério. Eu chegava atrás do púlpito da igreja e falava assim: irmãos, infelizmente, chegou uma hora que eu não gosto de tocar, que é o assunto das ofertas. Mas se porventura alguém trouxe alguma coisa, olha que apelo mais infeliz. Infelizmente, eu não gostaria de tocar sobre esse assunto, mas se porventura alguém trouxe alguma coisa, quem é que vai dar alguma coisa? Vai dar nada. Estou falando de mim, do Ivanildo, e que era filho na fé de um pastor que falava com maestria sobre esse assunto. Eu ficava assim, irmãos, entenda-me, eu invejava meu pastor, ficava assim, meu Deus, como é que ele fala bem sobre, mas eu ficava nervoso quando eu vi ele falar, e falava com competência, citava a palavra, bíblico. Um homem apaixonado em investir na obra. Eu tinha vontade eu me orgulhava por ele, mas falei, gente, como é que ele tem tanta coragem? Não era ele. Porque quando um homem quer falar desse assunto por ele mesmo, ele irrita. Pessoas se levantam, vão embora, mudam de igreja. Mas quando ele fala pelo Espírito Santo, usando a palavra de Deus, quem convence é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence. Então eu chegava e dizia: irmãos, vocês sabem, nós já cantamos, agora vocês sabem, né? É a tal da oferta, é os dízimos. Muito embora eu era dizimista e ofertante, eu tentava aliviar o povo. Não se aveste. Se você não tiver, não tem problema. Sabe o que eu ouvi um dia do tesoureiro? Nós tínhamos que fazer um pagamento na semana. Terminou o culto domingo à noite. Eu falei: e aí, tesoureiro, como é que foi as entradas? Ele falou: pastor, ou o senhor muda o discurso do senhor, ou nós vamos para o SPC.
Os apelos que o senhor faz, o senhor desanima o povo. Olha, o senhor fala, infelizmente eu não queria falar sobre essa assunto. Ele falou, senhor, dá vontade de não dar nada. Ele falou, não entrou nada. E detalhe, esse tesoureiro que eu tinha, eu não sabia nem dizimista ele era. E o homem veio me corrigir. Imagina se ele fosse dizimista. Aí quando eu descobri que ele não era dizimista, eu chamei ele. Falei, meu amigo, você é crente? Você ama Jesus? Sim, pastor. Era um ricaço. Tinha muito dinheiro. Mas também isso não importa não. Também tem gente paupérrimo também que às vezes tem o mesmo problema. Não sou dizimista porque eu sou pobre. Não sou porque eu sou rico, ganho demais. Falei, ó, na minha liderança, infiel não. Ou você seja um dizimista. Eu falei, ué, eu estou dando mais a minha contribuição no mês, eu ganhava 3 salários mínimos. É maior que a sua. O homem tinha coleção de Volvos, caminhões Volvos. Só uma roda daquela. Eu falei, não. O homem não era dizimista e me deu uma chamada para eu falar sobre dízimo e oferta. Dá para você entender um negócio desse? Imagina se ele fosse fiel e generoso. Eu falei, meu Deus, uma mula me chamando a atenção. Porque isso não é ovelha. E tem que se gaba aí, né? Porque fazendo tanta coisa para a obra de Deus, se gabe não. Deus já usou até uma mula. Eu precisei mudar meu discurso. E eu comecei pedindo a Deus graça. Falei, Espírito Santo, me dê graça para falar com a igreja sobre esse assunto. Até que um dia, meu pastor foi nos visitar no início do nosso ministério. E aí eu disse para ele assim, ô pastor, na hora do ofertório, você pede aí, você faz aí um ofertório para a igreja, pede a igreja uma oferta, porque eu comprei uma placa para colocar aqui na frente da igreja, e o cheque vai entrar essa semana, e o cheque nem é da igreja, porque a igreja ainda não tem conta. Eu pedi um irmão aí o cheque emprestado, e eu falei para ele que o dinheiro vai entrar essa semana. Eu falei, você pede, por favor, você poderia pedir aí uma oferta para a placa da igreja? Ele falou, claro. Irmãos, igreja com 9 meses, igreja começando. E o pastor Amadeu chegou e eu falei, vai lá, está na hora, louvor. Aí veio o pastor Amadeu e tal, falou, quem é que viu uma placa bonita aí na frente aqui da casa? Tínhamos alugado uma casa para começar o trabalho, e aí o grupo pequeno ainda levantou a mão. Ele falou, bonita, né? Custou, gente. Aquela placa custou. E não foi paga ainda não. Mas graças a Deus que Deus é o dono do ouro e da prata, e Ele vai nos abençoar, e nós vamos ofertar para pagar essa placa. Aí o tesoureiro passou, na ocasião, no início, passou a salva, e foi lá, assim, e o pastor Amadeu falou assim, tesoureiro, após você recolher as ofertas, traz o resultado para mim. Falou assim mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, pastor Amadeu chega aqui no Espírito Santo, ele não conhece aqui os capixabas, ele não sabe como é que esse povo aqui, ele é lá do Rio de Janeiro, agora ele tinha que ficar quieto, o discurso, o que ele falou já estava bom. Ele falou, traz o resultado para mim. Ele falou, oh, meu Deus, irmãos, eu suava, fiquei nervoso. Aí o tesoureiro chega e não dá o resultado para o pastor Amadeu, fala comigo no meu ouvido. O tesoureiro falou assim, olha, o tesoureiro que era o ricão, ele podia, irmãos, comprar um caminhão de placa para a igreja. Ele falou no meu ouvido assim, não entrou nem a metade da placa. Eu já calculei assim, nem ele ofertou. Não julguei não, fato. E olha que eu tinha feito uma oferta bacana. E para falar isso com o pastor Amadeu, como eu não estava com coragem de falar com ele, ele falou assim, e aí, pastor, quanto foi que entrou? Eu falei baixinho para ele assim, não entrou nem a metade.
Ele falou: o quê? Irmãos, eu falei: Jesus, me segura. Ele falou: o que, tesoureiro? Ele falou assim, no meio de todo mundo: o que, tesoureiro? Ele falou: passa essa salva de novo. Falei: Jesus, me acode. Tentei me esconder atrás do púlpito, morto de vergonha. Quando ele falou assim: passa a salva de novo, um visitante levantou o dedo e falou: pastor, está faltando quanto? Eu falei: mais da metade da placa. Ele falou: eu completo. Naquele dia, Deus me curou da timidez. Naquele dia, Deus me tratou. Falar com vocês que eu concordo com a maneira que o pastor Amadeu dirigiu o povo? Não. Mas a igreja não é minha, é de Deus. Deus usa como Ele quer, do jeito que Ele quer, a maneira que Ele quer. Ninguém manda nele. Pastor Amadeu é pastor Amadeu, Ivonildo é Ivonildo, Marcos Lourenço é Marcos Lourenço. Deus usa cada um à sua maneira, mas desde que nós estejamos engajados na palavra. Jesus falou assim: peça, tem que pedir. E o pastor Amadeu, ele tem história, é o maior organizador de igrejas do Nazareno na América Latina. 125 igrejas organizadas. O homem tem know-how, tem autoridade, tem vida. Eu acompanho, mais do que pedir, ele tem vida, ele é doador. Então, se você quer ser um homem usado por Deus no seu ministério, você aprenda a obedecer a Jesus, aprenda a pedir. Quando você pede, você tem que ter uma outra ferramenta junta. Você tem que aprender de pedir, você tem que aprender a usar a ferramenta de explicar ao povo o que você está pedindo. Primeira arma é pedir. A segunda é explicar. Você precisa explicar ao povo, ao seu rebanho, o que é que você está pedindo. Você está pedindo uma oferta para missões mundiais? Você tem que explicar para o povo o que é oferta de missões mundiais. Você está pedindo uma oferta para missões estaduais? O que é isso, pastor? Eu não sei o que é isso. Você tem que explicar. Você está querendo pedir uma oferta para uma obra social? Explica que obra social é esta. Está precisando ajudar alguém, um casal missionário? Explica quem é o casal, onde está e qual é a necessidade. E eu usaria aqui, junto com essa ferramenta do verbo pedir, de explicar, eu usaria também o i lá na frente, de informar. Explicar e informar são palavras sinônimas. Explique e informe para o seu rebanho o que ela não sabe. Há muitos pastores que acham que a única coisa que nós temos que explicar e informar para a igreja é sobre o dízimo. Quem te falou isso? Sabia que a Bíblia fala de 13 tipos de ofertas? Eu lancei um livro na época, pela SOCEP, a maior oferta de todos os tempos, citando essas 13 ofertas. Quando você vê aquele texto que Jesus vê uma viúva trazendo 2 pequenas moedas no gasofilácio, os estudiosos afirmam que haviam ali à frente 13 gasofilácios. E aí eu fui estudar, cheguei à conclusão: as 13 ofertas citadas nas Escrituras Sagradas. Algumas delas: oferta de gratidão, oferta voluntária, oferta votiva, oferta para construção, oferta missionária e outras mais. E a igreja não sabe sobre essas ofertas. Só sabe assim: esse é o mês de levantar oferta missionária. Essa semana agora, retrasado, um pastor me mandou um zap: pastor Ivonildo, me manda aqueles nomes daquelas ofertas para eu colocar aqui no envelope da minha igreja. Não sabe. Como é que eu sei? Estudando, lendo,
pesquisando. Então eu preciso explicar e informar para a igreja o que é dízimo, o que é oferta, o que é oferta de gratidão, o que é oferta sacrificial. Uma vez encontrei no aeroporto de, não sei se foi Congonhas ou de Guarulhos, eu estava indo e estava vindo lá o pastor Jeremias Pereira. A gente encontra muitos pastores nos aeroportos. Quando eu estou passando, pastor Jeremias falou: santo varão, me chama todo mundo santo varão. Santo varão, o que é oferta sacrificial? Assim, no tapa. Eu falei: está indo pregar em alguma igreja e está querendo, nem sabe qual a definição, está querendo, me pegou assim num sufoco. O que é oferta sacrificial? Eu falei: oferta sacrificial é dar o meu melhor para uma razão maior. Ele falou: boa, Deus te abençoe, foi embora. Foi exatamente assim. O que é oferta sacrificial? O que é oferta voluntária? O que é oferta votiva? Seu povo sabe o que é isso? Recentemente na Alemanha, eu fui em Dortmund em outubro. Um pastor lá falou para mim assim: eu não aceito que na minha igreja ninguém faça voto de oferta. Eu falei: você está errado. Ele falou: como assim? Ele falou: a gente promete e não cumpre. Foi problema dele ou dela, mas você não pode arrancar da palavra o que está escrito. A oferta votiva é bíblica. E eu comecei a citar para ele, falei: olha, se uma pessoa faz um voto de que eu vou durante o ano dar todo mês uma oferta para missões, é ela com Deus. Se ela vai pagar ou não, o problema é dela. Meu papel é explicar, informar e pedir. Quem fizer a oferta errada, Barnabé fez a oferta certa, Ananias e Safira errada. Deus abençoou a Barnabé e aos seus seguidores e puniu Ananias e Safira. A igreja é de Jesus, não é sua, não é minha. Então eu preciso explicar e informar a igreja essas verdades. Ninguém melhor do que você, pastor, para explicar e informar a igreja sobre esse assunto tão vital, tão importante, que é o dinheiro à luz das Escrituras Sagradas. Jesus, no seu ministério terreno, nas suas preleções, ele mencionou 90 vezes bem e dinheiro. Quando ele precisava de dinheiro, ele falava: Pedro, lança o anzol lá no mar, pesca um peixe, e o primeiro peixe que você pescar, lá na boca do peixe tem um dinheiro que eu guardei, pagar as contas aqui. Jesus não tinha problema com dinheiro. O banco eletrônico de Jesus era na boca do peixe, onde ele quisesse. Se ele estava no deserto, ele fazia no deserto um McFish para só homens, 5.000 homens. Se você entender que no deserto o povo já estava tarde, com fome, eu creio que cada homem daquele deve ter comido pelo menos 5 McFish. O que é McFish? Pão com peixe. Depois o McDonald's, foi ele que inventou o McFish. Mas Jesus está lá na Bíblia. Fora mulheres e crianças. Faz um cálculo. Só tem chutômetro naquele texto lá da primeira multiplicação. Se 5.000 homens comeram, cada um 5 McFish. Um McFish, só o McFish, sem o veneno, que é o refrigerante, R$20, R$22 cada. Gente, é dinheiro demais. Mas Jesus já liberou o McFish, falou: a conta já está paga. Sabe qual é a lição que ele ensina para mim e para você? Não importa se está deserto, não importa se está tarde, não importa qual a situação em que o povo está, pede. Ele falou: tem alguém aqui para dar alguma coisa para esse povo? E alguém disse: tem um rapaz que só tem 5 pães e 2. Mas o que é isso? Ele falou: é isso que eu quero, é a oferta perfeita. A oferta perfeita no deserto. Jesus, irmãos, olha que loucura. Jesus pediu uma oferta no deserto.
Às vezes alguns líderes falam com o pastor assim: pastor, isso não é hora de o senhor estar ensinando esse assunto. A igreja está passando por um momento difícil. Isso não é hora de o senhor estar falando sobre oferta e dízimo, porque a situação do país não está boa, pastor. Acho que é bom o senhor dar uma parada. Jesus falou assim: está deserto? Eita, hora boa para levantar uma oferta. Vocês acreditam que eu já levantei uma oferta no velório? Pastor Ivonildo aí, não, é demais. Levantei. Ué, Jesus levantou no deserto. Eu estava no velório e um pastor faleceu. Escute, um jovem pastor faleceu. Ele não tinha conseguido nada até o último suspiro da sua vida. Ele não tinha conseguido nada para a família, porque estava com pouco tempo de ministério. Não tinha casa, não tinha nada. Deixou uma viúva com 2 filhos. Devia ter umas 100 pessoas no velório. E aí fizemos um culto de gratidão a Deus. Aí eu olhei do lado, vi aquela mulher, meu coração cortou. Fui atrás do púlpito da igreja, vi que tinha um envelope, esse envelopado. Não tinha sacola, salva, não tinha gasofilaço, tinha um envelope pardo, assim desse tamanho. Eu chamei um membro daquela igreja para ficar à frente, com aquele envelope. Falei: irmãos, o pastor Isaías foi embora, e ele não pôde deixar nada para sua esposa, agora viúva. Ela vai ter que retornar agora para a casa dos pais. Quando eu dou um treinamento para as igrejas sobre lágrimas de um sacerdote, que é um treinamento de 3 horas, muita coisa muda na visão da liderança com relação ao pastor e à família pastoral. Eu disse, é um livro que eu também não trouxe, porque eu não tinha, mas fiz um pedido essa semana. Eu disse: essa irmã, ela vai embora daqui uns dias para a casa dos pais. A igreja não tem condições de cuidar dela, dos filhos, porque a igreja vai chamar um outro pastor. Eu quero desafiar você a dar uma oferta de amor para essa irmã. E eu disse: a minha já está aqui na minha mão, com a minha família. Irmãos, todo mundo veio à frente. Transbordou o envelope. E na frente de toda a congregação eu disse: entregue essa oferta para a viúva. Não importa a circunstância, se há uma necessidade, todo mundo sabe que é uma necessidade. A igreja conhece o pastor que ela tem. Essa irmã é uma pastora, chama Vânia Badega. Ela vai em todo lugar que ela vai, ela diz: pastor Ivonildo levantou uma oferta na hora que eu mais precisava. Eu ia e vim para casa com as mãos vazias. Ele não olhou o local. Você fala assim: mas pastor, que coragem que você teve. Não sou eu, é quem fala por mim, é o Espírito de Deus. Ele vos convencerá e vos ensinará toda a verdade. Há uma necessidade? Seja o primeiro, abra a boca, Deus vai usar você. Então, explicar e informar para você usar a penúltima ferramenta do D: doar ou doação. O pastor precisa explicar a igreja, informar a igreja, para pedir a igreja, mas ele precisa usar a ferramenta da doação. É bom e é bacana e é bonito a igreja ver o pastor explicar e ensinar sobre esse assunto de dízimos, de ofertas, maravilhoso. Mas mais do que isso, você precisa ser um exemplo. Você precisa ser o doador por excelência. Sei de muitos pastores e líderes que chegam atrás do púlpito e pede e faz o ofertório. Todo mundo entrega a oferta, menos ele.
Uma vez eu vi uma tragédia numa igreja. Eu ouvia de um pastor, diziam para mim que ele era um expert para falar sobre o assunto. Eu falei, opa, quero conhecer. Quero ver o que eu vou aprender com ele. E eu fui. Era um evento de peso daquela denominação. E eu estava sentado lá atrás. Quando eu saí de casa, eu já tinha separado a oferta para entregar no culto. Eu orei, Deus me falou o que eu deveria ofertar. E a oferta estava no meu bolso. Eu não pego a oferta no tapa, no culto. Eu oro em casa. Senhor, eu vou para a tua casa te adorar hoje à noite, hoje pela manhã. O que o Senhor quer que eu oferte ao Senhor? É em casa. Vou para o culto. Aquele pastor é convidado para fazer naquele evento um momento do ofertório. Ele deu uma aula. Em 2 minutos, ele falou lindamente. No final, eu ia dar 10 para ele, estragou tudo. Ele falou, e agora todos vão ficar de pé. E todos vão ofertar, menos eu. Porque Deus sabe da minha condição. Falei, Jesus, só da dele? É só da condição dele que Deus sabe, não sabe da minha não? Sabe o que eu fiz? Nessa hora eu já estava com o dinheiro na mão para ofertar. Sabe o que eu fiz? Aprendi isso com um missionário americano. Pus o dinheiro de volta no meu bolso. Falei, palhaçada. Púlpito não é lugar de brincadeira. Vocês vão ofertar. Irmãos, me dá uma ojeriza quando eu vejo essa expressão. Vocês vão adorar a Deus. Vocês vão levantar as mãos. Quem está fazendo isso não tem que fazer não. Nós vamos adorar a Deus. Nós vamos exaltar o Senhor. Nós vamos ofertar. Ninguém tem que ser uma manivela para estar me ensinando o que eu tenho que fazer. Isso é papel do Espírito Santo. Vocês vão ofertar, menos eu. E eu estava com uma oferta bacana para dar naquela noite. Perdeu. Como esse missionário me falou uma vez. Ele falou, fui uma vez numa conferência missionária, fui convidado para pregar. E aí o pastor da igreja falou assim, nós vamos agora levantar uma oferta. Vocês não precisam se preocupar em dar oferta para missões, que missionários não precisam. E o missionário estava com uma oferta bonita para entregar naquela noite para a igreja. Sabe o que ele fez? Pôs de volta do bolso dele. O púlpito é um lugar que você tem que tratar com muito zelo, temor e tremor. É mais do que um móvel. Isso aqui é um lugar onde Deus fala através da minha boca e da sua boca. Então eu preciso ser um doador. Irmãos, nós vamos comprar uma caixa ou caixas de som para a igreja. E eu já conversei com a minha família. Nós já oramos e nós já colocamos no nosso coração um propósito para ofertar. Pronto, é outra coisa. Estamos nesse momento para levantar uma oferta para comprar uma Kombi para a obra missionária. E a minha oferta com a minha família já está aqui na minha mão. Você estimula a sua liderança e a sua igreja. Eu soube uma história terrível. Um pastor com um poder de persuasão muito grande, como muitos que vocês conhecem por aí, para o lado triste, foi falar numa igreja. E aqueles que vão na igreja, que às vezes levantam um dinheiro, mas já combinou com o pastor, a metade do que entrar é meu. Ou vou pregar 3 dias na sua igreja, primeira oferta e a segunda oferta da igreja, a do domingo à noite é minha. Essas palhaçadas que você sabe que infelizmente, não é pastor Marcos Lourenço? Tem. Um desses pastores foi numa igreja, estava assim, irmãos, de gente, e era para ser levantado uma mega oferta. Ele foi, tirou do bolso um cheque, falou,
depois dele ter feito o discurso dele, ele disse: estou fazendo o meu cheque aqui, da minha oferta. Depois pegou o cheque, falou: está aqui, ó, desafiou o povo. E as salvas foram passadas, entrou uma grana naquela noite na igreja. Terminou o culto, aquele pastor vai lá na tesouraria e fala para o tesoureiro assim: meu cheque de volta. Ele falou: por que, pastor? Aí o tesoureiro olhou o cheque e falou: a data está certa, está tudo certo aqui. Ele disse: não, eu só fiz isso, foi só para incentivar o povo, só para motivar o povo. Passa para cá meu cheque. Eu não preciso dizer para você que um homem desse não vai longe, né? Ele está brincando com o sagrado. O povo, a igreja, foi comprada pelo sangue de Jesus. Não precisava daquilo, não. Infelizmente, existem esses canalhas por aí. É por isso que eu e você temos que abrir a boca à luz da palavra, ensinar para a igreja o que é devido, que dízimo é devido, que ofertas são devidas, e que Deus ama quem dá com alegria. Isso precisa ser ensinado. Se você tem dificuldade, faz um seminário na sua igreja, treine a sua liderança, até você ser treinado e passar a fazer o que você recebeu. Então você tem que ser um ofertante na sua igreja, um ofertante bacana, não é ser um cotista, não é alguém que dá sobras. Eu sei que na maioria dos casos de pastores, eu sei que as pessoas que mais contribuem nas igrejas são as famílias pastorais, eu sei. Proporcionalmente, os pastores com suas famílias são os que mais contribuem na casa de Deus. Mesmo aqueles que não conseguem ainda falar como deveria falar. Mas você precisa ser um doador, um doador como ofertante. Você precisa, toda vez que for fazer um desafio, você tem que dizer: Deus, eu quero ser um exemplo para a minha igreja. Eu me lembro que eu fui uma vez numa igreja presbiteriana em Valadares, e aquela época estava chegando multimídia, data show, e eu vi aquele negócio tão bonito, essa tela, e aí aquele rio, aquelas cachoeiras, e as leis. Eu falei: gente, que coisa mais bacana, vou levar esse negócio para a igreja. Fiquei animado, empolgado, cheguei na igreja, falei: irmãos, nós vamos comprar uns negócios bacanas que eu vi lá em Valadares, não sei como é que é o nome direito não, mas falei: um tal de data show, multimídia, sei lá. E aí, quando eu acabei, falei: irmãos, eu fiquei maravilhado, você canta até com alegria, dá prazer quando você... Eu falei: olha, eu fiquei maravilhado. Quando eu acabei de falar, eu tinha na igreja um irmão chamado Ricardo Guariento. Quando eu acabei de falar, ele falou: pastor, eu vou doar tudo isso aí para a igreja. Eu falei: irmão, calma, pelo amor de Deus. Eu falei: eu quero participar da bênção. Eu falei: não, sozinho não, eu também quero participar. Mas ele já se levantou, ele ficou empolgado, gostou da proposta do pastor, é coisa boa para a igreja. Eu quero doar tudo. Eu falei: tudo você não vai doar não, eu quero participar também, e outros irmãos também. Depois eu fui conversar com ele, falei: olha, Ricardo, eu admiro muito o seu espírito, amo muito o seu coração, mas quando você sentir que você tem que fazer a doação de tudo, faz sozinho, quietinho, porque aí, o que passar, nós vamos comunicar à igreja. Se a igreja achar que deve, o que passou, deve investir em outras coisas, vamos, senão nós devolvemos para a igreja. Ele falou: pastor, é porque depois que eu conheci a Jesus, fiquei com tanta paixão pela obra dele, que se eu puder, eu dou tudo. Deus ama a quem dá com alegria. Ricardo Guariento hoje é um pastor da igreja do Nazareno na Serra, filho na fé. Você precisa ser um doador como ofertante, mas você precisa ser um dizimista fiel, meu pastor. Tem pastor que não é dizimista. E como é que ganha salário da igreja? O salário vem de onde? Dos dízimos, pastor.
Eu ouvi uma vez uma tesoureira que ela falou comigo assim: nossa igreja, o pastor, ele chega para mim e fala assim: ó, desconta logo meu dízimo, porque se não descontar, eu não dou, não consigo. Tem um problema. Não se converteu esse pastor. Não é crente. Onde foi parar um pastor? Ontem eu contei do meu pai. Meu pai era diácono da igreja e era agiota, meu pai. Dízimo de, juro, ele cobrava juro de 10% dos irmãos da igreja, porque eram irmãos. Se eu falo para você que meu pai era agiota, não preciso dizer para você que meu pai não era dizimista. Nunca vi meu pai entregar uma oferta, até ele se converter aos 79 anos de idade. Mas que no final da vida, a história dele é linda. Vou contar lá em Pederneiras. No final da vida ele restituiu todos os dízimos que ele deixou para trás. Mais de 50 anos sem entregar dízimo. Ele restituiu tudo antes de partir, há 4 anos atrás. E doou 3 templos que ele comprou o terreno e construiu, de ofertas que ele deixou de entregar durante a vida. Ele disse: eu quero acertar a minha vida antes de ser recolhido. Se converteu. Eu conheço um pastor convertido quando ele não tem problema com o dinheiro. Ele é dizimista porque ele sabe que o dízimo está na Bíblia. O dízimo é santo ao Senhor. Eu conheço um pastor quando ele é dizimista, quando ele reconhece que ele é um doador. Ele é generoso. Ainda que ele tenha pouco, mas ele quer doar. E é por isso que Deus muda a história desses pastores. Deus não consegue ver um homem que luta no início com dificuldade e vai ficar a vida inteira assim. Deus vai mudar a história desse homem, dessa mulher. Porque Deus é fiel, Deus é justo, Deus é generoso. E Salomão disse que o generoso prosperará. Provérbios 11, 24 e 25. A alma generosa prosperará. Não tem como. E quem falou isso foi o sábio, o rei mais sábio, mais rico de Jerusalém. E ele era filho de quem? Do maior doador do Antigo Testamento, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele aprendeu com o pai dele. E depois ele vai e agora começa a ensinar Provérbios 3:9 sobre o dízimo. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias. A palavra primícia lá em Provérbios 3 não é oferta para sacerdote, não. É dízimo, a palavra é maasé no hebraico, é dízimo. Ali é dízimo. E lá em Provérbios 11, 24, ele diz que o doador generoso, ele vai crescer, ele vai avançar. Por fim, a última ferramenta que um líder precisa para ter um ministério com excelência, para ser um gerador por excelência, ele precisa ser reto. R de reto, pedir. Ele precisa ser reto, ele precisa ser íntegro, ele precisa usar a retidão no seu ministério. Como assim, pastor Ivonildo? Você está ensinando a sua igreja sobre dízimo? Desafio a sua igreja a ser dizimista. Não mistura as coisas. Você está ensinando a sua igreja a ofertar e ensinando a sua igreja os tipos de oferta, e você pede uma oferta para uma finalidade, não desvie o recurso para outra coisa. Irmãos, nós precisamos, falou lá sobre oferta, precisamos levantar uma oferta para missões mundiais. O alvo da igreja é R$1.000, entrou 2.000. Tesoureiro, 5.000 você deixa no nosso caixa, isso aí é nosso, manda só os 1.000. Está errado. A oferta que foi pedida foi para missões mundiais, entrou 2.000, manda. Precisamos de fazer uma oferta para construção, o alvo é 10.000, entrou 15, 5 separa quem tem que pagar umas contas, não para construção, outras contas. Está errado. O que a igreja respondeu foi para o seu apelo de construção. Vamos comprar um carro para os missionários que estão lá na tribo de não sei das quantas. E o dinheiro entrou para o carro e sobrou. O que sobrou, deixa aqui no caixa da igreja. Ou, não,
eu mudei de ideia, eu fui precipitado em pedir aquela oferta, embora que ela tenha entrado. Deixa isso para a igreja, porque tem salários atrasados aí dos pastores, então use esse dinheiro. Ô pastor, não faz isso. Seja reto, seja leal com o dinheiro de Deus. A igreja que eu pastoreei por 30 anos, ela foi a igreja do Nazareno, proporcionalmente pelo tamanho dela no Brasil, a igreja que mais ofertou para missões mundiais, na igreja do Nazareno. A minha igreja, com 250 membros, batia as igrejas com 3, 4, 5 mil membros nas ofertas. Sabe por quê? Eu explicava e eu ensinava para a minha igreja o que era uma coisa, o que era outra coisa. As lideranças americanas da igreja do Nazareno chegavam lá no Espírito Santo. Eu fui o pioneiro da igreja lá no estado. Eu fui o presidente da igreja lá no estado. A liderança americana chegava lá e via a estrutura da nossa igreja, a organização da nossa igreja. Uma igreja a 350 metros da praia, toda em granito. Uma igreja que cada pastor tinha sua casa pastoral. Uma igreja que tinha um sítio dela. Eu soube que a liderança perguntou para a minha liderança, a liderança americana, que ia presidir lá a convenção. Vem cá, me explica uma coisa, como é que uma igreja desse tamanho tem essa estrutura toda? A minha liderança falava: nós temos um líder pensante e com coração generoso. Nós temos um líder pensante, um homem íntegro e com coração generoso. Minha liderança falou a meu respeito. Eles saíam impressionados da igreja. E não vinha recurso de fora, não. Joelho no chão, lágrimas nos olhos, e ensinando a palavra, o Espírito Santo faz o restante. Eu preciso ser reto. Pastor, reto ensinando a palavra, que a única maneira de uma igreja ser sustentada é com dízimos e ofertas. Tem uma gororoba de coisa errada que está sendo ensinada na igreja. Irmãos, vai passar na igreja um livro de ouro para nós levantarmos uma oferta. Onde é que está isso? Vamos fazer uma bobosada, uma canjicada para missões. Onde é que está isso na Bíblia? Não vejo um versículo na Bíblia para essas coisas. A rifa gospel. Vamos fazer uma rifa. Um irmão doou um carro, vamos fazer uma rifa, e com o dinheiro da rifa nós vamos doar. Meu Deus do céu. Eu quero te dizer que no início do meu ministério eu fiz muita coisa errada que eu não sabia. Depois que eu aprendi, eu mudei. Paulo diz: quando eu era pequeno, eu andava como criança, como menino. Falava como menino, pensava como menino, vestia como menino. Agora eu cresci. Quando o Espírito Santo me abriu os olhos, aí minha vida mudou. Sabe como é que eu levantava oferta especial na minha igreja no início? Posso contar? Vocês não vão se escandalizar comigo, não? Falava: irmãos, precisamos fazer uma oferta especial para a construção. E eu tive uma ideia: vamos fazer a campanha, a oferta da altura. Quem tiver 2 metros vai dar R$200. Quem tiver 1,85 m vai dar R$185. Aí, irmãos, o pessoal gostava. E fazia as ofertas. Aí eu falei: irmãos, agora vai vir a campanha do sapato, do número do sapato. Quem calça 44, 46, 45 vai dar. Agora vai ser a campanha do peso. E eu ia fazendo. Irmãos, ideias é o que não falta. Na IURD e em muitos lugares. Não é só lá, não. Tem muita gente que está hoje lá na IURD, saiu também da Assembleia de Deus, da Batista, da Nazareno, da Metodista, da Presbiteriana. Eu fazia tudo isso. Vamos fazer. Cada uma das irmãs vai trazer um bolo. E nós vamos ter aqui
uma festa americana, um jantar e todo o dinheiro para a construção. Está errado. Quando Deus queria investir um dinheiro em projetos em construção, Ele sempre pediu ofertas. Quem tem ouro traz ouro, quem tem prata traz prata, quem tem pedras preciosas traz pedras preciosas. E teve um dia que o povo doou tanto, Deus falou assim: Moisés, vai lá no arraial e fala com o povo assim, ó, para tudo, não precisa ofertar mais, porque o povo está dando mais do que se pede. É oferta, irmãos. Pastor, mas isso motiva, é motivação carnal. Você está querendo provar para o povo que se você der uma marmita para ele comprar no domingo, em vez dele comer em casa, ele dá o dinheiro para ele. Por que ele pode dar R$20 para comprar um marmitex para ajudar a igreja? Ele não pode dar uma oferta de R$20. Você não ensina. Se você for reto com as escrituras, ensina como é que funcionava. O tabernáculo foi construído com ofertas. Os muros foram construídos com ofertas. O templo que Deus deu a ideia para Davi, mas o seu filho construiu tudo com ofertas. Não era com dízimo. Porque alguns falam, na minha igreja entra muito dízimo, pastor, então a gente usa o dízimo para construção. Está errado. Dízimo para sustento do ministério. Oferta é para construção e todos os projetos que há necessidade na casa do Senhor. Quando eu explico o povo sobre esse assunto, quando eu informo o povo sobre esse assunto, e eu peço ao povo, à luz daquilo que eles foram ensinados, eu sendo o primeiro como referência, um doador por excelência, e sendo reto, é para comprar um microfone, nós vamos entregar o dinheiro para o microfone. Irmãos, compramos o microfone, está aqui, e ainda sobrou R$500, R$700. O que podemos fazer? Se alguém acha que nós devemos devolver, procura a tesouraria. Mas se você entende que a gente deve usar isso, normalmente quem é crente não pede de volta o dinheiro. Eu já vi que em alguns lugares o povo, depois que entrega algumas ofertas e alguns dízimos, se arrepende, vai lá, eu quero meus dízimos tudo de volta dos anos que eu passei na igreja. Isso nunca foi crente. Eu dou é para Deus, não é para a igreja. Eu devolvo o dízimo para o Senhor da igreja, não é para ninguém. Por fim, quando eu chego dentro dessa consciência de que eu não preciso aprontar para sensibilizar o povo a dar, eu não preciso ser um artista, não. Pega a palavra com humildade. E na hora do ofertório, pastor, você tem que estar no ofertório, a menos que você já tenha treinado, como a pessoa deve falar. Se você não treinou pessoas para falar sobre aquele momento, não deixe uma pessoa chegar lá de qualquer jeito. Ou como muitas igrejas, irmãos, nós vamos agora ofertar, aí o piano toca, começa a tocar e o pessoal já... Não, você tem que dar uma palavra antes. Pelo menos 1 minuto. Estou encerrando. Você tem que ter 2 sermões, pastor, para cada culto. Um de 1 a 2 minutos no máximo, no momento do ofertório. Explicar para as pessoas, porque sempre a igreja, ela é rotativa, entre pessoas sempre diferente. O que é dízimo? Nesse momento nós vamos ofertar ao Senhor, nós vamos entregar os dízimos do Senhor com alegria no nosso coração, em 1 a 2 minutos. E depois, o sermão que você tem, normalmente oficial, 40 minutos. Não estou falando aqui quando você vai fazer um treinamento, é diferente. Ninguém faz treinamento com 1 hora. Há uma parada, vai, um coffee break e tal, volta. Porque a gente vai abastecer para... Não é assim? Mas na hora do ofertório, esse momento é seu. Principalmente se você não treinou ninguém. Se você treinou, ok. Agora, quando tem aqueles desafios especiais, essa palavra é com você, pastor. Irmãos, nós estamos com um grande desafio aí.
Assim, explica para a igreja e cita um texto, orienta a igreja e levanta e faz o ofertório e ora com o povo e diz: irmãos, eu estou com vocês, minha família está com vocês, nós estamos juntos, porque essa conta é nossa, é um desafio que nós temos. Então, quando você faz isso, não deixa o ofertório no vácuo. Cantou o louvor, é automático, já viu um ofertório. Não, o povo precisa saber o que é, que momento é esse. Chegou um visitante, o que é isso? Ofertório. O que é dízimo? Às vezes tem alguém naquela noite que quer dar uma oferta bacana para a igreja, ou naquela manhã, não dá porque você não falou nada. Entrou no automático. Não, tem aquele momento, para. 1 minuto. Vamos adorar a Deus agora com o que temos de melhor, com prazer, com alegria. Vamos devolver a Ele os dízimos que são santos, são sagrados. A importância de ler. E aí cita um versículo, você já sabe de cor. Conta uma pequena ilustração para você prender a atenção das pessoas e dizer: vamos orar agora. Você vai ser um gerador de recursos por excelência. E quem vai ganhar com isso é o reino do Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos colocar de pé e vamos orar. Se você entende que você precisa desse livro, Geradores de Recursos, só peguei a ideia dele. Vai lá na mesa, fala com a Tamara: eu quero o livro, vou mandar para você. Eu entendo que esse livro é um manual que todo líder, todo pastor deveria ter. Muito importante ele. O Lágrima de Sacerdote, que é uma relação. Pastor Moisés me conheceu por causa desse livro. Onde ele vai, ele fala do Lágrima de um Sacerdote. Não é um livro de finanças, mas é um livro para liderança. Relações de pastor, de líderes com a família pastoral. Esse livro foi prefaciado pelo senador Magno Malta, que na altura ele era pastor batista. E que sofreu muito também no ministério. Por isso o nome do livro, Lágrimas de um Sacerdote. Se der, você já pode fazer a encomenda que será enviado para você. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo que o Senhor me permitiu estar aqui com os meus colegas, meus irmãos, servos do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor não me trouxe aqui à toa. Eu sei que o Senhor falou conosco. O apóstolo Paulo, quando escreveu ao seu filho na fé Timóteo, ele diz: procura apresentar-te aprovado, como obreiro que não tem de se vergonhar, mas que saiba manejar bem a palavra da verdade. Senhor, nós aprendemos com o Senhor nesta manhã que precisamos aprender a pedir. Muitas vezes temos receios, medo, insegurança, diante de tantos escândalos que tem à nossa volta. Mas pedimos que o Senhor nos ajude, que Teu Espírito nos unja com graça, com autoridade, com intrepidez, para que possamos, como diz a Tua palavra, pregar toda a palavra, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Não são algumas partes das Escrituras, mas toda a Escritura, ela é devida a ser ministrada, a ser ensinada. Senhor, ajuda-nos, não só a pedir, mas explicar, a informar, a ser doadores por excelência, a ser retos, a ser humildes, a ser padrão dos fiéis. Abençoa cada colega aqui nesta manhã. Como está do pastor Marcos Lourenço, pedimos um renovo do Senhor sobre sua saúde. Senhor, restaure física, emocional, familiarmente e ministerialmente. Abençoa o teu filho, Senhor, e a visão que o Senhor tem confiado a ele e a cada pastor com suas famílias e ministérios respectivos. A Senhora agradecido, no nome de Jesus.
Amém. Podem assentar-se, irmãos. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Creio que todos nós estamos abençoados, não? Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o Mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quem sabe ouvindo a pregação, o estudo de hoje, a gente pensou que precisamos de mais fé, né? Então, quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. 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 Aleluia, Senhor, louvado e glorificado seja o nome de El Shaddai. Bem, agora nós temos os momentos seguintes, que é os que vão se matricular no seminário, estão sendo esperados aqui no fundo, na mesinha que tem aqui no pátio. Os pastores e líderes de igreja são convidados a vir aqui para frente. As senhoras vão ter a reunião. Os jovens, Caio, cadê o Caio? Então, Caio.